Bom dia, meninos! Sejam todos bem-vindos aí à nossa aulinha. Obrigado pela presença, obrigado pela participação de todos vocês. Pessoal chegando aqui para a nossa reunião, obrigado, tá? Um excelente dia, uma excelente semana para vocês. Obrigado mesmo pela presença. Estamos aí, ó. Estamos aí falando sobre logaritmos. A nossa aula anterior, a nossa aula da semana passada, foi a nossa aula número 1 sobre logaritmos, onde eu te mostrei qual é a representação de um logaritmo, né? Então, esse cidadão que aparece aqui, ó, ele é chamado de logaritmando. Esse cara aqui é chamado de base. Tem base um trem desse? Tem, ó, essa aí é a base do logaritmo. E aqui a gente tem, claro, o resultado da minha continha, o resultado do meu logaritmo. Beleza? Foi isso que nós vimos na nossa aula anterior, basicamente. Eu te mostrei também, claro, né, qual que é a definição de logaritmo. O que é logaritmo? Logaritmo é o expoente da base para que eles sejam iguais ao logaritmando. Então, esse cara aqui, ó, ele é o expoente desse cara aqui de baixo, para eles ficarem iguaizinhos a esse aqui de cima, tá? Então, essa é a definição de logaritmo, tá aí para vocês, ok? Aí nós fizemos uma série de exemplos que estão aí para vocês, exemplo 1, 2, 3, 4, fizemos aqui embaixo, aqui, exemplo 5, 6, 7, tá? Todo mundo aqui aplicando a definição de logaritmo, foi uma espécie de revisão também, né, de exponencial básica que a gente viu lá no mês de junho. E aí coloquei para você aqui, para terminar a nossa última aula, a definição de logaritmo, né? E juntamente com a condição de existência. Então, para um logaritmo existir, eu preciso que a sua base e que o seu logaritmando sejam positivos, e mais do que isso, né? A base, além de ser positiva, ela deve ser um número diferente de 1, tá? Então, foi isso que nós vimos na nossa última aulinha. Foi isso que nós estudamos na nossa aula da semana passada. Fechado? Então, meninos, o que a gente quer fazer hoje? Hoje eu quero aprofundar um pouco mais o nosso estudo aqui com vocês e quero mostrar para vocês algumas ideias para a gente calcular alguns logaritmos que são um pouco mais sofisticados, digamos assim. Então, eu quero te mostrar hoje, dentro aqui da teoria de logaritmos, eu quero te mostrar... Só um minutinho que eu vou ajustar aqui a tela. Eu quero te mostrar algumas propriedades. Só colocar aqui que é a aula 2, que depois eu vou salvar isso lá para vocês. Ó. Aula 2 de logaritmos. Então tá aqui seu caderninho, certo? O que eu quero te passar hoje na aula 2? Quero te passar algumas propriedades. E consequências. Deixa eu admitir o pessoal aqui na nossa reunião aqui. A Amanda está chegando agora. Então tá aí. Algumas propriedades, algumas consequências da definição, tá? A primeira que eu gostaria de te mostrar é a seguinte. Deixa eu ver aqui. A primeira que eu gostaria de te mostrar é a seguinte. Propriedade número 1 ou consequência número 1. Preste muita atenção. Quando eu tiver logaritmo, deixa eu colocar isso aqui arrumadinho assim, ó. Quando eu tiver logaritmo de A na base A, toda vez que eu tiver o logaritmando e a base iguais, esse resultado vai ser igual a 1. E por que que esse resultado vai ser igual a 1? Vou te mostrar aqui. Vou te mostrar aqui num exemplo, tá? Então, essa é a primeira que eu estou te apresentando. Vou colocar aqui um exemplozinho, tá? Então, vamos lá. Exemplo número 1. Exemplo 1. Quanto que é o logaritmo? Quanto que é o logaritmo de 7 na base 7? Meninos, qual será o expoente do 7 para ele se transformar em 7? Eles já não são iguais? Qual que é o expoente desse cara aqui de baixo, ó, para ele virar o cara lá de cima? É 1, você concorda comigo?
Então é por isso que a gente pode decorar, se você quiser decorar, decore e seja feliz. É por isso que a gente pode falar, então, que se o logaritmando e a base são iguais, o resultado desse logaritmo só pode ser quanto? Só pode ser igual a 1, certo? Porque o número de baixo elevado a 1 vai ficar igualzinho ao número de cima. Beleza? Essa foi a nossa primeira propriedade. A segunda propriedadezinha que eu tenho para mostrar para vocês, a hora que vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá, meninos? Estou aqui, participem da aula, perguntem, tá? Interajam aqui comigo. Segunda propriedade que eu gostaria de apresentar para vocês é a seguinte. Quando a gente tiver logaritmo de 1 em qualquer base, vou chamar aqui, ó, base B, qualquer base, esse resultado aqui vai dar 0. E por que que esse resultado aqui vai dar 0? Vamos ver? Presta atenção aqui comigo. Porque olha só, vamos fazer um exemplo aqui número 2, só para tentar deixar mais visível ainda para vocês. Exemplo número 2. Se eu quiser calcular, por exemplo, o logaritmo de 1 na base 4. Te pergunto, qual que é o expoente do 4 que faz ele virar o número 1? Você concorda comigo que qualquer número elevado a 0 é 1? Com exceção do próprio 0, né? Mas pela condição de existência, minha base nunca pode ser 0. Então eu não preciso nem perguntar aqui, nem ficar preocupado com isso. Qualquer base elevada a 0 vai dar quanto? Vai dar 1, certo? Então é por isso que você pode decorar se você quiser. Você pode decorar se você quiser que toda vez que eu tiver o logaritmando igual a 1, o resultado do meu logaritmo é 0, independentemente do valor da base, certo? Tem alguma dúvida, meninos? Alguma pergunta? Estou aqui à disposição de vocês. Propriedade número 3, então. Propriedade número 3 fala o seguinte, ó. Quando a gente tiver logaritmo de A na base 10, eu posso escrever isso aqui como sendo apenas logaritmo de A. O que que essa consequência, o que que essa propriedadezinha fala para nós? Ela fala para nós o seguinte: o nosso sistema de numeração, ele já tem uma base. O nosso sistema de numeração, meninos, ele é decimal. E se o nosso sistema de numeração ele já tem uma base, que é a base decimal, se você não colocar base nenhuma, automaticamente qual que é a base desse logaritmo? É 10, tá? Então, a partir de agora, se eu não colocar nenhuma base, subentende-se que a base ali é qual número? É o número 10, tá? Então, quando a gente não coloca base no logaritmo, a base é 10. Fechado? Beleza? Vou fazer aqui um exemplozinho só para não deixar de fazer um exemplo com você. Se eu tiver aqui o exemplo número 3. Exemplo número 3, se eu quiser calcular logaritmo. Se eu quiser calcular logaritmo de, sei lá, logaritmo de 3 na base 10. Logaritmo de 3 na base 10. Eu não preciso escrever colocando esse 10 aí embaixo. Então, se você for um cara preguiçoso, você pode escrever simplesmente o quê? Logaritmo de 3. Ó. Quando eu escrevo só log 3, log de 3, automaticamente eu estou falando que a base que está aqui embaixo, ó, essa base que estaria aqui embaixo, que eu não coloquei nada, seria que número? Seria 10. Fechado? Eu não preciso colocar aí quando a base é 10, não. Uma quarta propriedade que eu gostaria de mostrar para você, pode ser que ela apareça em alguns exercícios, é a seguinte: quando eu tiver logaritmo de qualquer coisa na base E, eu posso escrever isso aqui como sendo ln, logaritmo natural, logaritmo neperiano, tá? ln de A. Professor do céu, que diabo é isso que você está fazendo aí? Vou pintar aqui primeiro, agora eu vou te mostrar o que é isso aqui com calma. Presta atenção aqui no Titi.
Meninos, na matemática existem algumas constantes que são muito importantes e que aparecem muito em exercícios para nós. A gente tem uma constante muito famosa que a gente usa muito na geometria, que é o π, né? O π ele é uma constante. E que constante que é essa? Toda vez que você calcular o comprimento de uma circunferência e dividir pelo seu diâmetro, sempre vai dar esse mesmo valor, que é 3,1 quebrado. Essa constante que é 3,1 quebrado, que aparece em um monte de coisas da matemática, a gente chama ela de uma letra grega, que é o π, certo? Existe uma outra constante, meninos, que aparece muito na matemática, que é o ezinho. Só que esse ezinho é uma constante que vai aparecer em aplicações um pouco mais avançadas, tá? Então, assim, se você for fazer um curso de exatas, uma engenharia da vida ou uma matemática, claro, você vai se deparar muito com esse ezinho. Ele é uma constante, eu vou fazer aqui na minha calculadora científica e vou colocar aqui na tela para vocês, ó. Conseguem ver o valor do ezinho? Ó, 2,718281828 e por aí vai. Eu vou colocar aqui algumas casas, aqui, algumas aproximações para ele, tá? O ezinho vale 2,71828282182. Aí tem um 8 aqui no final também, e por aí vai, tá, meninos? Ele não é uma dízima periódica. Pelo contrário, ele é uma dízima não periódica, tá? Ele é um número irracional. Significa que ele, no caso, aí vai ter infinitas casas decimais, mas ele não é uma dízima que tem uma periodicidade, tá? Ah, então agora vai ser não, não vai ser nada. Não dá para adivinhar o que vem aqui na frente, tá? Se eu fizesse na minha calculadora do celular, eu tenho a impressão que ele vai dar mais casas decimais. Quer ver? Deixa eu deitar ele aqui para dar mais casinhas decimais. Aqui, ó, deu mais, ó. 7182, tá aqui, ó, 7182, 8182, aí vem 84, vou até fazer mais aqui para você, ó, só a título de curiosidade mesmo, tá? Ninguém tem que saber isso não, nem eu sei, tá vendo? Tô olhando aqui no celular. Então, 8182, 84, 5, 90, 45, tá vendo que deu um monte de casas aí depois da vírgula e nada a ver? Tá? Então, muitas vezes, meninos, nas aplicações mais avançadas, em exercícios um pouco mais puxados de logaritmo, ele coloca a base desse logaritmo como sendo esse númerozinho e. E aí, em vez de escrever logaritmo na base e, o pessoal coloca ln, tá? Logaritmo, esse ln vem de logaritmo natural ou de logaritmo neperiano, porque um matemático chamado Neper foi que desenvolveu essa constante associada aí também aos logaritmos, certo? Então, só para não deixar de fazer um exemplozinho para vocês aqui, ó, se por acaso aparecer lá para você calcular, por exemplo, um logaritmo assim, ó, logaritmo de 4 na base ezinho. O que isso significa? Significa que você pode escrever isso aqui simplesmente como sendo ln de 4. Então, quando eu escrevo ln, é porque o logaritmo está na base e, onde esse e é essa constante aí matemática, aí 2,7 e uns quebrados. Beleza? Não tem que saber esse valor de cor, não precisa não, tá? Se você um dia precisar, o exercício te fornece alguma coisa lá. Tudo bem? Beleza? Então tá bom. Vamos para as propriedades que realmente a gente usa muito em exercício. São basicamente essas aqui. Ó. Propriedade número 5. Essa aqui é uma das principais, se não for a principal. Propriedade número 5. O que é a propriedade número 5, meninos? Ela fala para nós o seguinte, ó. Se eu for calcular o logaritmo e eu tiver aqui no meu logaritmando um produto de números, se eu tiver um produto de números, qual que é o resultado do logaritmo do produto? O logaritmo de um produto lá no meu logaritmando, fica logaritmo do primeiro, mais logaritmo do segundo.
Então, mais uma vez, eu preciso muito que você aprenda essa propriedade aqui. Ela é uma das que a gente mais usa em exercícios. Se eu tiver um produto de números lá no meu logaritmando, se eu tiver um produto de números, fica logaritmo do primeiro mais logaritmo do segundo, tá? Preciso que você guarde isso daqui com muito carinho. Essa aqui a gente usa pra caramba em exercício, tá? É uma das que a gente mais usa. Então, se eu tiver um logaritmo de dois números multiplicando, é só calcular o logaritmo do primeiro e somar com o logaritmo do segundo. Vou fazer um exemplozinho aqui para você entender como é que a gente poderia aplicar essa propriedade. Então, exemplo número 5. Exemplo número 5 vai falar assim para a gente, ó, se o logaritmo de 2 for igual a 0,30 e o logaritmo de 3 for igual a 0,48, estou te dando alguns dados aqui no exercício, tá? Só rapidinho aqui, meninos. Meninos, vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Deixa eu voltar aqui e compartilhar minha tela. Acho que travou. Pera aí, eu vou compartilhar de novo aqui. Não, é porque eu já escrevi uma outra coisinha aqui e ele não escreveu para vocês, tá, Laurinha? Eu vou compartilhar minha tela de novo. Isso, tá vendo? Até o próprio Zoom aqui me avisou que o compartilhamento caiu. Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela com vocês. Não, peraí. Aí, agora deu certo. Deixa eu só organizar aqui para... Aí, agora vai voltar ao normal. Só um minutinho, tá? Acho que a minha conexão aqui no iPad aqui tinha caído. Então, agora vai voltar lá de novo. Aí, tá vendo? Eu já tinha escrito um comecinho do enunciado aqui para vocês e não tinha aparecido na tela de vocês ainda. Então, agora sim. Deixa eu admitir o pessoal aqui novamente na reunião. Tem mais pessoas aqui entrando. Pronto, agora vamos lá. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui no chat aqui. Agora deu certo, viu, Alex? Obrigado, viu, Laura? Obrigado. O Wendel perguntou aqui, são quantas propriedades? Wendel, na verdade, cara, isso é muito relativo, porque dependendo do livro de matemática que você pegar, pode ter 10, 20, 30 propriedades. Exagerando um pouquinho, não tem estudo não, mas pode ter várias, tá? Eu vou passar para vocês aqui, basicamente, umas 8 propriedades, tá? 9, digamos assim, com a última, que é a mudança de base, tá? Algumas eu vou te passar hoje, outras eu vou te passar só na semana que vem, tá? Então, voltando aqui, meninos, no nossa propriedade número 5, toda vez que nós tivermos um produto de números, vai ficar logaritmo do primeiro mais logaritmo do segundo. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Se o logaritmo de 2 for 0,30 e o logaritmo de 3 for 0,48, calcule o logaritmo de 12. Então, eu quero que você calcule para mim quanto que vale o logaritmo de 12. Essa aqui é a pergunta do nosso enunciado. Como é que eu faço para calcular o logaritmo de 12? Meninos, a gente vai fazer o seguinte, ó, preste atenção. Eu vou pegar o 12 e vou escrevê-lo como sendo o seguinte, ó. O logaritmo de 12 vai ficar sendo logaritmo de... Quem que é 12? Você concorda comigo que 12 é 2 vezes 2 vezes 3? Se você fatorar o 12 lá bonitinho, ó, vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, certo? E observe que eu tenho aqui um produto no meu logaritmando. Quando eu tenho um produto no meu logaritmando, eu posso falar que isso é logaritmo do primeiro mais logaritmo do segundo mais logaritmo do
terceiro, certo? Se eu tivesse 5 números multiplicando, log do primeiro, mais log do segundo, mais log do terceiro, mais log do quarto, mais log do quinto. É só fazer uma soma dos logaritmos separadinhos, beleza? Eu tenho todos esses valores aí? Claro que tenho. O enunciado me deu, ó, bonitinho aí, cada um desses valores. Ó. Quanto que é o log de 2? É 0,30. Não precisa decorar, tá? O exercício vai te dar esse valor. Então, 0,30 mais 0,30 mais quanto? O logaritmo de 3 é 0,48. Gostaria de te lembrar que esses valores que o enunciado te deu são valores aproximados, tá? Se você tiver uma calculadora científica aqui, ó, se você calcular lá, por exemplo, o logaritmo de 3, dá 0,477121254 e por aí vai, tá? Esses valores são aproximados, tá? E antes que eu termine a conta aqui, ó, o que significa para nós? O que significa para nós que o logaritmo de 3 é 0,48? Lembra que quando eu não escrevo nada, a base aqui embaixo é 10? E o que é logaritmo? Você lembra? Você lembra que esse cara aqui, ó, ele é o expoente da base, para eles ficarem iguais ao meu logaritmando? Significa que 10 elevado a 0,48 é igual a 3, tá? Então é isso que ele está te contando aí nesse enunciado, quando ele te fala que o logaritmo de 3 é 0,48, ele está te contando que 10 elevado a 0,48 é igual a 3. Mas isso é aproximado. Se eu fizer na minha calculadora aqui, ó, 10 elevado a 0,48, deu 3,01995172. Não deu 3 exato, tá? Então esses valores são sempre aproximados. Tem exercício que vai aproximar com 2, 3, 4, 5, sei lá quantas casas decimais. Beleza? Deixa eu apagar aqui para a gente terminar o nosso exercício, então. Vou apagar aqui o nosso rascunhozinho. Então, somando aqui bonitinho, ó, ficou 0,60 com mais 48, deu 1,08. Deu 1,08. Então, mais uma vez eu insisto, ó, chegamos que o logaritmo de 12 deu 1,08. Lembrando que a base aqui embaixo é 10, né? Então, teoricamente, o que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que 10 elevado a 1,08 é igual a 12. Ó, 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado ao quadrado é 100. E 10 elevado a 1,08, segundo esse enunciado, dá 12. Então, se nós fizermos aqui na calculadora, ó, 10 elevado a 1,08, no meu caso aqui na minha calculadora, deu 12,02 aproximadamente. Nunca vai dar exato, tá, meninos? Vai dar um valor sempre aproximado, a não ser que os resultados dos logaritmos sejam também exatos. Beleza? Tranquilo? Então, calculamos aí qual que é o logaritmo de 12. O logaritmo de 12 é 1,08. Vou pintar aqui para você, ó. Ele queria que a gente calculasse esse resultado, ó. Nós calculamos quanto que é o logaritmo de 12. O logaritmo de 12 é 1,08. Beleza? Tranquilo com o nosso exemplozinho aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Preciso passar para vocês aqui a propriedade número 6. A propriedade número 6, ela é igualzinha à propriedade número 5, só que diferente. O que ela fala para nós? Ó, ela fala o seguinte: quando a gente tiver logaritmo de uma divisão, vamos supor que eu tenha A dividido por C. Eu tenho uma fração, eu tenho uma divisão, certo? Em qualquer base, tá, meninos? Se eu tiver uma divisão, como é que fica isso? Vamos ver se você está bom de geografia? Vamos voltar aqui na propriedade 5. Ó, olha para cá. Na propriedade 5, quando eu tinha um produto, virava uma soma de logaritmos. Ficava log do primeiro mais o log do segundo. Agora, quando eu tiver uma divisão, como é que vai ficar isso aqui, hein? Alguém arrisca? Quando a gente tiver uma divisão, vai ficar logaritmo do primeiro
na base B, claro, a base aqui não muda, menos logaritmo do segundo. Sempre na mesma base. Essa base aqui não muda, tá? Então, se nós tivermos uma divisão, fica log do de cima menos o log do de baixo, tá? Então, essa propriedadezinha aqui nós vamos usar bastante também. É outra que você tem que saber aí de cor, de coração, tá? Toda vez que nós tivermos uma divisão de números, vai ficar o logaritmo do de cima menos o logaritmo do de baixo. Vamos fazer um exemplozinho para você entender como é que isso aqui funciona, tá? Então, exemplo número 6. É o seguinte, ó. Calcule o logaritmo de 5 em função do log de 2. Como assim calcule o logaritmo de 5 em função do log de 2? Preste muita atenção no que eu vou fazer aqui agora. Essa parte é muito importante. Você precisa aprender o que eu vou te mostrar aqui. Eu vou fazer todas as continhas com vocês, mas todas mesmo. Mas no final eu queria que você soubesse isso aqui de cor. Porque se você souber o que eu vou fazer aqui com vocês agora de cor, você vai ter muita mais facilidade. Você vai ganhar muito tempo na resolução de outros exercícios, tá? Então vamos devagarzinho aqui comigo, ó. Como é que a gente faz para calcular o log de 5? Meninos, eu não vou dizer para você que é sempre, porque pode existir uma exceção. Mas quase sempre, 99,99% das vezes. Como é que você vai calcular o log de 5? Você vai calcular o log de 5 fazendo uma mágica. E que mágica que é essa? Você, meninos, vai escrever o número 5 como sendo 10 dividido por 2. E aí, você concorda comigo que 10 dividido por 2 dá 5? Professor, mas tem um monte de divisões que dá 5. Pode ser, sei lá, 500 dividido por 100, também dá 5, certo? Tem muitas divisões que dão 5. Por que você fez do 10 e do 2? Porque, mais uma vez, eu insisto, quase sempre essa é a saída dos exercícios, tá? E aí, ó, observe que eu tenho aqui uma divisão. Olha para a propriedade 6. O que a gente faz quando a gente tem uma divisão? Quando a gente tem uma divisão, vai ficar logaritmo do de cima menos logaritmo do de baixo. Quando a gente tem uma divisão, fica log do numerador menos o log do denominador. E aí, meninos, vamos lembrar aqui um detalhe? Quando a gente não coloca base nenhuma, qual que é a base? Ah, professor, não tem base um trem desse. Tem base sim, ó, a base é 10, certo? Outra coisa importante, a gente sabe que quando o logaritmando e a base são iguais, quanto que dá esse resultado? Esse resultado dá 1, né? Então eu posso afirmar para você com toda certeza que isso aqui ficou 1 menos o logaritmo de 2. Então eu queria muito, mas do fundo do meu coração, que você lembrasse que o logaritmo de 5 é 1 menos o logaritmo de 2. Eu queria demais que você lembrasse isso daqui, vou até circular aqui de vermelho. Não é que você tenha que saber de cor, mas se você já souber isso daqui, você vai ganhar tempo na hora de resolver as questões, tá? E aí eu queria te contar aqui um detalhe, ó. Preste muita atenção no que eu vou fazer aqui com vocês, ó. Se o logaritmo de 2 for igual a 0,3, o que acontece se o logaritmo de 2 for 0,3? Se o logaritmo de 2 for 0,3, vai acontecer o seguinte, ó, vai acontecer que o logaritmo de 5 vai ser 1 menos, quanto que é o logaritmo de 2, né, 0,3? Vai ficar 1 menos 0,3. Quanto que é 1 menos 0,3, meninos? Vai dar 0,7. Se o logaritmo de 2
for 0,30. Então, depende lá com quantas casinhas decimais o enunciado vai aproximar para você. Como é que vai ficar o logaritmo de 5, então? O logaritmo de 5 vai ficar 1 menos 0,30. R$1 menos 30 centavos vai dar o quê? 70 centavos. É a mesma coisa do de cima, né? Não mudou nada. Meninos, se o logaritmo de 2 for 0,301, você vai ver aí que vai ter exercício que eles vão aproximar para 3 casas decimais. Se ele aproximar para 3 casas decimais, o valor do seu log de 5 vai ser 1 menos 0,301. Como é que vai ficar essa continha, então? 1 menos 0,301 é 0,699. Fechado? Meninos, e a última ideia que eu queria passar aqui para vocês. Se o meu logaritmo de 2 for uma constante, vou chamar essa constante aqui de P, certo? Em homenagem a um grandiosíssimo professor de matemática chamado Pedro Paulo, certo? Então, se o logaritmo de 2 for P, como é que fica o logaritmo de 5? O logaritmo de 5 vai ficar 1 menos quanto? 1 menos Pzinho, certo? Meninos, então eu queria muito que você entendesse que o logaritmo de 5, ele está totalmente interligado ao logaritmo de quanto? Ao logaritmo de 2, tá? Eu queria muito que você soubesse isso aí de cor, porque se você souber isso aí de cor, a gente ganha tempo na hora de resolver os nossos exercícios, tá? A gente vai ganhar, digamos assim, algumas etapas. No meio da questão vai aparecer lá o log de 5. Se você tiver que fazer tudo isso que eu estou fazendo aqui, você vai perder um pouquinho de tempo, tá? Eu vou até pintar aqui de amarelo, para que você guarde aí no seu coração que o logaritmo de 5 é 1 menos o logaritmo de quanto? É 1 menos o logaritmo de 2, tá? Professor, tem mais propriedade? Claro que tem mais propriedades, presta atenção aqui, ó. E se eu quisesse com vocês aqui te mostrar, ó, propriedade número 7. Propriedade número 7. Toda vez que eu tiver logaritmo de A na base B, só que se esse meu Azinho, se esse meu logaritmando tiver elevado a alguma potência, o que eu faço quando ele tem uma potência? É a famosa, meninos, regrinha do tombo, né? Eu não sei como é que você aprendeu isso já alguma vez na vida. Esse expoente aqui, ó, ele passa para fora multiplicando, né? Ele tomba aqui para o lado de fora. E aí o resultado, ó, fica assim, ó, n vezes o logaritmo de A na base B. Então, essa é uma propriedade, assim, eu acho que essa é a que a gente mais usa, tá? Então, essas últimas duas são importantes, mas essa daqui eu acho que é a fundamental. Então, essas propriedadezinhas você tem que saber de cor, tá? Para conseguir resolver as nossas questõezinhas. Estou pintando aqui para você salvá-la aí no seu coraçãozinho. Sem essa propriedade aqui, a gente não chega quase que em lugar nenhum, tá? Então, toda vez que nós tivermos um expoente, esse expoente ele passa para fora multiplicando, tá? Essa aqui é a propriedade número 7, propriedade aí do tombo, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês para a gente fechar a nossa aulinha de hoje. Eu vou chamar de exemplo 7.1, porque na próxima aula eu vou voltar justamente nessa propriedade para fazer um outro exemplo, para a gente relembrar essa propriedade e dar sequência depois ao nosso conteúdo. Então, propriedade 7, exemplo 7.1, vou colocar para você assim, ó. Se o logaritmo de 2 for igual a 0,3, certo? Calcule o logaritmo de 64. Então, vamos lá. Meninos, primeira coisa que eu preciso lembrar vocês aqui, ó, eu preciso lembrar você o seguinte, que na hora que eu for calcular o logaritmo de 64,
Na verdade, o que é o 64, hein, meninos? O 64, eu posso falar para você que é 2 elevado a 6? Posso falar isso ou não? Quanto que é 2 vezes 2? 4 vezes 2 de novo, 8 vezes 2 de novo, 16 vezes 2 de novo, 32 vezes 2 de novo, dá quanto? Dá 64. E aí, meninos, esse miserável desse expoente aqui, ó, ele vai passar para fora fazendo o quê? Multiplicando. Então, o resultado final aqui desse meu logaritmo, ó, vai ser 6 vezes o logaritmo de 2. Meninos, a gente sabe o valor do logaritmo de 2? É claro que a gente sabe, ó, o enunciado me deu, ó, que o logaritmo de 2 é 0,3. Ninguém tem que saber isso aqui de cor, tá? O enunciado vai te dar. Então, esse valorzinho aqui, ó, a gente sabe que vale quanto? Ó? Vale 0,3. Então, ficou assim, ó. 6 vezes 0,3. Me ajuda, meninos, quanto que é 6 vezes 0,3, hein? Quanto que deu isso aqui? 6 vezes 3 dá 18? Com a vírgula, 1,8. Então tá aí, tá, meninos? Teoricamente, o logaritmo de 64. Então, o logaritmo de 64, teoricamente, vale 1,8. O que isso significa para nós? Lembrando mais uma vez que essa basezinha aqui, ó, quando eu não coloco nada, ela é 10. O que isso significa? Vamos fazer aqui um rascunho, ó. Quando a gente faz 10 elevado a 1, a gente sabe que isso aqui dá 10. Quando a gente faz 10 elevado ao quadrado, a gente sabe que isso aqui dá 100. E a gente acabou de perceber, então, pela definição de logaritmo, se um dia a gente fizer 10 elevado a 1,8, teoricamente, isso daqui vai dar quanto? Vai dar 64. É a definição de logaritmo. Qual que é a definição de logaritmo? Esse cara aqui, ó, é o expoente da base para que eles fiquem iguais ao logaritmando, certo? Então, 10 elevado a 1,8 é igual a 64. Tudo certo aí, meninos? Tudo tranquilo? Eu vou fazer mais um exemplo na aulinha de hoje, que a gente mata essa propriedade 7. Na próxima aula, a gente volta só a partir da propriedade 8. Para a gente encerrar aqui a propriedade número 7, deixa eu só ver aqui o bate-papo aqui. Alguém falou alguma coisa comigo? Alguém falou que tem gente querendo entrar aqui na reunião. Para mim aqui não está aparecendo, tá, meninos? Mas pode me chamar sempre a atenção se tiver alguém querendo entrar. Deixa eu ver aqui, Gabriela. Tem como botar na primeira tela depois, só para tirar print, por favor? A primeira tela que você está falando, Gabriela, é a primeira mesmo, assim, a primeirinha? Lá da nossa primeira aula, essa aqui, ó? Ou a primeira aula de hoje? Você que manda, Gabriela. Da primeira aula. Ah, de hoje. Calma, foi mal. Então vamos lá. Primeira aulinha de hoje. Cadê? Aqui, ó. Então essa aqui é a nossa primeira tela da aulinha de hoje. É isso que você queria, Gabi? Vou tomar uma água aqui. Beleza. Obrigado. Vamos lá, então. Para a gente terminar a nossa aulinha de hoje, então, feliz. Exemplo 7.1. Vou fazer com vocês aqui o exemplo 7.2, então. Exemplo, aqui foi o 7.1, né? Aqui o exemplo 7.2. Então, olha só. Se o logaritmo de 2 for igual a P e o logaritmo de 3 for igual a K, calcule o logaritmo de 72. Então, vamos lá. Meninos, antes de eu fazer o exercício com você aqui, ó, vamos passar uma vergonha aqui no cantinho, vamos fatorar o 72, ó. Se nós pegarmos aqui o 72 para fatorar, me ajuda, meninos, sério, ó, vem cá comigo, ó, por 2 dá quanto, hein? Dá 36, por 2 de novo dá quanto? Dá 18, por 2 de novo dá quanto?
dá 9. Aí por 3 dá quanto? Dá 3. E por 3 de novo dá quanto? Dá 1. Então, o que eu posso falar do 72? Eu posso falar que 72 é igual a 2 elevado a... Conta com o Titi aqui, ó. Quantos doisinhos tem aqui, ó, meninos? 3. Então, é 2 elevado ao cubo vezes... Quantos trezinhos tem aqui embaixo? Ó, tem 2, ó. Então, vezes 3 ao quadrado. Certo? Então, o que eu vou fazer? O exercício pediu para eu calcular o logaritmo de 72. Massa, hein? O que eu vou fazer da vida? Eu vou te falar, então, que esse 72 pode ser escrito como sendo 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado. Você concorda comigo que isso dá 72? Pode fazer a conta aí que vai dar 72, tá? Agora, preste muita atenção, porque é aqui que alunos com um pouco mais de displicência erram. Então, eu queria tirar isso da sua cabeça para você não errar aqui nunca mais. Presta atenção. Ah, o Pedro Paulo falou que quando tem um expoente, ele passa para fora multiplicando. Falei mesmo. Mas quando esse expoente for de todo mundo, de todo o logaritmando, você concorda comigo que esse 3 aqui é expoente só do 2? E que esse 2 aqui é expoente só do 3? Então, eles não podem passar para fora multiplicando. Eles só poderiam fazer isso se eles fossem expoente de todo mundo. Não é o caso. Então, o que você tem que fazer primeiro? Você está vendo aqui que nós temos uma multiplicação? E lá na propriedade número 5, quando a gente tem uma multiplicação, fica log do primeiro mais o log do segundo. Então, ficou assim, ó. Preste atenção. Ficou logaritmo de 2 ao cubo mais logaritmo de 3 ao quadrado. E aí, meninos, preste muita atenção aqui no Titi. Vou trocar de cor aqui, vou pegar um roxo para a gente poder conversar aqui um pouquinho. Deixa eu colocar um pouquinho mais fino. Aqui, ó. Esse 3 que é um expoente, o que vai acontecer com ele, meninos? Esse 3 que é um expoente, ele vai passar para fora multiplicando. Esse 2 que é um expoente, o que vai acontecer com ele? Ele também vai passar aqui para fora, ó, multiplicando, certo? Então, na hora que eu for calcular aqui o logaritmo de 72, a gente já sabe, é claro, que ele vai ficar o quê? Ele vai ficar 3 vezes o logaritmo de 2, 3 vezes o logaritmo de 2, mais 2 vezes, que é o outro expoente que saiu, ó, 2 vezes o logaritmo de 3. Meninos, nós temos todos esses resultados? Nós temos, ó. Então, a gente pode falar, então, que o logaritmo de 72, ele será igual a 3 vezes. Me ajuda, meninos. Quanto que é o logaritmo de 2? A gente já tem esse resultado aqui, ó. O logaritmo de 2 vale P, ó. O logaritmo de 2 vale Pzinho. Concorda comigo aqui, ó? Então, eu vou colocar P. Mais 2 vezes o logaritmo de 3, ó, e o logaritmo de 3 vale K. O valor que o enunciado te der, você usa, tá? Ele mandou usar K, então a gente usa K. Então, 2 vezes K. Então, organizando, para ficar um pouquinho mais ajeitadinho, ó, o logaritmo de 72, vai ser igual a quanto, hein, meninos? Vai ser igual a 3P mais 2K. 3P mais 2K. E é claro, né? Se ele te desse um valor numérico para o P e um valor numérico para o K, você jogaria ali e faria o quê? As contas. Senhores, deixa eu voltar aqui no nosso chat. A Bianca me fez uma pergunta que é interessante, que é o seguinte, ó. Professor, por que o logaritmo de 5 não pode ser resolvido pela base 10? Pela propriedade número 5. Bianca, presta atenção. A propriedade número 5 é essa aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui para você ver. Ó. A propriedade número 5 é essa aqui, né? Se eu quiser calcular o logaritmo de 5,
Então, vamos lá. Eu preciso de um produto de 2 números que dê 5. Mas o número 5 é primo. Então, o único produto de 2 números inteiros, né, naturais, que dão 5, é 1 vezes 5, que não resolve nada, certo? Então, pode ir por mim, tá? Pode ir por mim, Bianca. Sempre que você for calcular, eu não gosto de falar sempre, não, mas vou falar, vai. Sempre que você for calcular o logaritmo de 5, vai ser 10 dividido por quanto? 10 dividido por 2. Beleza? Qualquer coisa, Bianca, na próxima aula você me pergunta, eu preciso encerrar a aulinha com vocês aqui, até porque eu tenho uma outra aula logo na sequência, certo? E eu preciso, inclusive, deixar vocês aí respirarem, que vocês devem ter uma outra aula depois daqui. Na próxima aula você me pergunta, ok, Bianca? Obrigado, viu? Meninos, excelente semana para vocês, bom dia, boas aulinhas, tá? Obrigado, tá? Tudo de bom para vocês, um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, obrigado. Tá, tchau para mim. Tchau, Pedro Paulo. Tchau, Tino, obrigado.